Fala galerinha do bem, tudo bem com vocês? Olha só, o professor está vendo um vídeo aqui bem interessante. É um vídeo que o professor já era para ter postado há um tempo atrás, não postou, mas não quis descartar, quis colocar ele para vocês darem uma olhada. Sabe aquele equipamento que de repente você está na dúvida o que é, o que não é? Esse vídeo aqui tem muito a ver com as pessoas, com os técnicos que estão começando agora, tá? É uma máquina onde eu tenho um problema... Não vou contar, vou deixar vocês ver o vídeo que é melhor, tá? O vídeo é bem interessante, segue aí para vocês darem uma olhadinha, beleza? Galerinha, essa máquina aqui, o cliente chamou porque não estava lavando e não estava mais centrifugando, ok? Então, o que acontece? Já de cara, a gente já percebe que houve um pane na placa, ok? Olha só, já dá para perceber que afetou a placa, certo? Essa placa aqui, ela tem a função de lavar e centrifugar, ok? É questão básica, tá? Lavar e centrifugar. Porém, o que aconteceu? O professor já colocou uma outra plaquinha para funcionar, certo? E, porém, o professor começou a ver que tinha um estalo, alguma coisa em curto, vamos colocar assim, certo? E aí é que vem o desenrolar do nosso vídeo agora, beleza? Olha só. Nós vamos estar precisando de um amperímetro para a gente estar focando a corrente do que a gente vai estar testando, que no caso eu quero testar a parte de baixo do equipamento, a parte de cima, que é essa aqui, não me faz questão agora, certo? Pessoal, o que chama a atenção nessa máquina aqui é a questão da placa ter danificado, certo? Então, de primeira mão, a gente não vai estar falando sobre o tampo, sobre o controle dessa máquina. E sim, a gente vai estar fazendo ela funcionar manualmente. Segue o professor agora. Esse aqui é o chicote de baixo. É um chicote super simples, tá? Porém, a gente tem que tomar certos cuidados. A gente vai estar energizando esse equipamento aqui, essa parte de baixo, com 220 direto, tá? O que eu preciso saber? Por que eu estou energizando ele com 220 direto? Para saber se o motor está funcionando, se o capacitor está fazendo a tração do motor, se a eletrobomba está funcionando, tirando água, tudo certinho. E o principal, identificar se existe algum curto ou não. De repente, a gente pode estar ligando, acionando isso aqui tudo manualmente sem o alicate amperímetro. Mas fica a dúvida se vai estar dando uma corrente alta ou não. Então a gente necessita das ferramentas corretas, que no caso seria o nosso amperímetro, certo? Então segue com o professor o que o professor vai estar fazendo aqui agora. Através de um cabinho de T-test, tá? Com as ponteiras cortadas, tá? Olha só, tô com as ponteirinhas cortadas aqui, estão enroladinhas. A gente vai fazer esse processo aqui agora, acompanhe. Aqui, deixa eu colocar só aqui primeiro. Olha só. A gente tem que identificar, primeiro de tudo, né? Antes de mais nada, o que é essas fiações aqui. Como nós estamos falando de uma Brastemp Consul, é padrão, tá? Nós temos amarelo e vermelho para fazer a lavação, certo? Sentido horário, sentido anti-horário. E também sabemos que o fio vermelho é a base da centrifugação, ok? Do outro lado, ó, um lado do conector, vou virar o outro lado do conector, nós temos um fio marrom e outro fio branco, ok? Branco seria o comum para tudo, certo? E o outro marronzinho que vai acionar tanto a eletrobomba como o atuador da centrifugação, para poder acionar a centrifugação. Bom, primeiro passo que a gente pode estar fazendo aqui é colocar o amperímetro numa escala baixa, uma escala de BIP, ok? E a gente vai verificar, vamos ver se vocês conseguem ver ali, consegue. Nós vamos verificar se existe continuidade entre os polos aqui, entre como se diz? Entre a fiação. Então a gente vai colocar na fiação branca um ponto, ok? E vamos colocar entre as outras agora, tá? Vamos ver lá embaixo se mostra alguma coisa. Mostrou, pitou, tá dando passagem. No outro, mostrou uma passagem, tá pitando. E no outro, também deu passagem, não apitou. A resistência deve ser um pouquinho maior. Mas o que eu quero dizer com isso?
que eu tenho tudo funcionando na parte de baixo. Ou seja, eu não tenho nenhum fio quebrado, arrebentado, desconectado, porque não lava e não centrifuga, certo? Mas eu já sei que a parte de baixo agora está legal. Agora vamos para o teste. Vamos colocar o nosso alicate em corrente, para a gente poder estar verificando a corrente elétrica do equipamento. E vamos testar a parte de funcionamento. Vamos lá. Então colocamos um fio diretamente no branco, que é o nosso comum, aqui, certo? E o outro condutor, a gente vai fazer... Ou melhor, nesse cara aqui, a gente já vai abraçar... Deixa eu pegar de maneira certa aqui. A gente já vai abraçar o nosso multímetro, que no caso estou usando ele como amperímetro, né? Tem as duas funções. E a gente vai estar energizando ele agora, tá? Nós estamos na base de corrente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Nós estamos na base de corrente, ok? Esse amperímetro aqui, ele tem uma escala muito alta, mas já vai servir para a gente poder trabalhar. Então vamos lá. Deixa eu engatar aqui novamente para você. Cabinho branco, que é o comum para todos, ok? Coloco meu alicate amperímetro